E mesmo já acostumado com a seca, o brasiliense sente as consequências da baixa umidade do ar. Como vimos, em alguns dias, desde o início da estação, os índices ficaram abaixo dos 20%. E para falar dos cuidados com a saúde, eu converso agora com a médica Adriana Patrocínio, que é otorrinolaringologista. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Pedro? Doutora, a gente viu ali, né, o próprio Glauco, nosso repórter, mencionou, né, garganta seca, o olho fica mais sensível também. Quais que são os principais sintomas, né, que a baixa umidade do ar provoca na gente, assim? Sim, a baixa umidade, ela provoca muitos sintomas, principalmente nas vias aéreas. Então, como um todo, o olho também é um local que sofre, então, mas o nariz é uma das principais, que sente, às vezes, a ardência. Então, você sente aquela secura, a secreção fica mais seca, aí isso reflete também na garganta. Então, toda essa região, ela passa o muco que fica hidratando. Então, a seca, ela faz com que esse muco fique mais grosso. Então, o nariz fica mais ressecado, a garganta fica seca, às vezes vem tosse irritativa por conta disso também. O olho fica ardendo. Tudo isso são sintomas de secura e que tem como a gente tentar amenizar, né? Isso aí. A senhora estava até mencionando antes que atende muitas crianças, né? Sim. As crianças sofrem um pouquinho mais nessa época? Sim, as crianças, elas acabam sofrendo mais, porque a criança, além de tudo, ela tem uma composição de água muito maior do que o adulto. Então, elas têm uma tendência também a desidratar mais fácil. E as crianças também têm mais outras comorbidades associadas. Então, por exemplo, a alergia, que é uma coisa que é muito comum em crianças. Então, rinite alérgica, asma, são todas complicações alérgicas que é muito mais incomum em crianças do que em adultos e que geralmente se intensificam nesse período de seca. Então, a criança, mais do que o adulto até, tem que ter uma atenção muito maior para a hidratação, tudo, e acaba não referindo tanto igual o adulto. O adulto, ele já sente muito mais a secura, então ele vai em busca de água mais fácil do que a criança referir exatamente que está com sede, que está tendo aquele sintoma ou outro. Então, tem que ter uma atenção especial com as crianças. Então, aí, além da gente beber mais água, né? Como a senhora já mencionou, o que mais que a gente pode fazer para tentar amenizar, né, os efeitos? Sim, uma das principais coisas, igual você já mesmo falou, a água é o fundamental. Então, tá sempre oferecendo água para as crianças, o adulto tá bebendo bastante água. Então, se a gente já tem o costume de estar bebendo sempre, aumentar muito mais. Outra coisa são os cuidados com o ambiente. Então, nesse período, por estar mais seco, então, o uso daqueles velhos mecanismos de colocar toalha no quarto, balde de água é muito eficaz. Então, é uma das coisas que ajuda a diminuir um pouquinho dessa secura, aumentar um pouquinho a umidade do ambiente. Isso só à noite, doutora? Para dormir ou não? Durante o dia também? Não, durante o dia também pode ser usado. À noite, geralmente, é o período que você vai ficar mais tempo naquele ambiente. Então, acaba que... e é o período que você tem uma menor drenagem ali das secreções, que tende a ficar um pouquinho mais grosso, porque você está bebendo menos água, você não acorda para ficar bebendo água. Então, à noite, acaba que os pacientes sentem um pouquinho mais os sintomas desse incômodo maior. Então, por isso que a gente fala mais, às vezes, tem mais essa recomendação, mas pode ser usado durante o dia todo. E aí tem que ter uma atenção especial também com relação aos umidificadores, que às vezes também é uma medida que pode ser adotada, mas tem que ter todo um cuidado com o uso de umidificador. Principalmente na higienização, né, do equipamento. Né, tanto na higienização quanto do uso, porque tem gente que às vezes usa muito e aí acha que vai deixar lá o umidificador a noite inteira e que aquilo vai ser bom. Então, o excesso de umidade também faz mal. Entendi. Então, se você deixar a noite inteira ligado, vai ter um excesso de umidade no ambiente e isso aumenta a proliferação de ácaro, pode dar fungo. E aí, você vai gerar um problema, às vezes, maior do que a própria secura. Doutora, então, tem que ter muito a cuidado. Organização Mundial de Saúde fala aí que o índice ideal é em torno de 60%, né, de umidade. A gente está aqui abaixo dos 20 alguns dias, né? Atividade física também tem alguma restrição nesse período? Sim, tem que ter muito cuidado, assim, a atividade física, principalmente num ambiente ao ar livre, que a umidade vai estar menor. Justamente também alguns horários do dia, então a umidade ela tende a cair, principalmente nos horários mais quentes do dia. Então, nesses períodos, evitar de fazer atividade física no meio do dia, onde está o sol, a intensidade solar.
E também, hoje em dia, a gente vê muito, por exemplo, academias, essas coisas, que tem ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, quer queira ou não, ele diminui também a umidade do ar. Então, tem que ter o maior cuidado e aumentar muito a hidratação. Então, quando você estiver fazendo uma atividade física, procurar estar sempre se hidratando também. Tá certo, então, doutora. A gente conversou então com a doutora Adriana Patrocínio. Obrigado pelas informações. Obrigada Boa a tarde. vocês. Boa tarde.